Oi, minha gente, sextou por aqui, é hora de happy hour de boas notícias, até porque as informações leves você acompanha ao longo de toda a semana. E para desligar dos problemas dos últimos dias, Notícias do Bem está chegando nesse momento. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Peraí, gente, peraí. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo que eu preciso. Sim, é sim. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Sim. Você vai me ajudar, né? Sim, vó, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos. E se eu resolver cooperar? É simples, vó. Vem junto. Cressol. Eu começo o programa de hoje falando de cultura. É porque a Clínica Alérico, uma das principais referências da odontologia em todo o sul do Brasil, promoveu nesta semana uma apresentação cultural para clientes e para a comunidade de Francisco Beltrão. O 10º Festival Internacional de Música Sonata está movimentando a cidade com muita diversidade de cultura. Hoje aqui na clínica do Francisco Alérico, que é um parceiro antigo e nos recepciona sempre muito bem, possui instrumentos, possui um piano aqui à disposição. Vamos brindar o nosso povo, a nossa população com uma apresentação recital, pianos e violinos. E essa é a motivação do festival, né? Trazer música, trazer uma arte, talvez umas peças instrumentais diferenciadas, de pouca mídia expostas assim do dia a dia, né? Mas uma arte que está assim pulsando, né? Está latente. O momento cultural teve o intuito de brindar amigos e pacientes. A oportunidade surgiu de um grande parceiro, vizinho, paciente, amigo, de trazer esse momento de cultura para a cidade, para os nossos pacientes. Então, assim foi feito. E agora nós vamos poder desfrutar de um bom café, um bom chocolate, ótimas companhias e uma boa música. Estou muito feliz porque foi muito correspondido, os convites foram quase que totalmente aceitos, algumas pessoas tinham compromisso já, mas o número de possíveis presentes é bem grande e nós estamos muito alegres em podermos retribuir, assim, ser gratos aos amigos e pacientes. Porque aqui é o coração de mãe, sempre cabe mais alguém, um amigo, um paciente, um parente, a equipe sempre se soma, então por que não retribuir? E a clínica é a minha casa hoje, nós trabalhamos aqui em família e muitas horas por dia, então achei que aqui era o melhor lugar para fazer. A música erudita foi o carro-chefe nas apresentações desta noite especial. Então, nós temos um repertório diversificado desde Mozart, que a gente pega, nos remonta ao século XVIII, metade do século XVIII, 1700 e alguma coisa, até passando pelo romantismo, passando por Kreisler, passando por pianistas, por Rachmaninoff, e vindo até a música nacionalista do século XX, Villa-Lobos, que escreveu aqui, foi um dos maiores compositores brasileiros. A Secretaria Estadual de Agricultura está fazendo uma nova iniciativa com os agricultores familiares. A ideia é fazê-los aderirem ao selo SUSAF, o que agrega mais valor aos produtos e possibilita a comercialização de forma mais segura e ampliada. A Secretaria de Agricultura do Paraná está incentivando as agroindústrias familiares a entrarem em uma nova modalidade de certificação, o SUSAF Paraná. A Marisa Coloda Henning, gerente de inspeção de produtos de origem animal, vai contar para a gente sobre esse novo selo. Marisa, para montar uma agroindústria de produtos de origem animal, quais são os serviços de inspeção necessários?
É necessário que a agroindústria faça seu registro somente em um deles. Pode ser um serviço de inspeção municipal, o SIM, serviço de inspeção estadual, que é aqui na Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ou serviço de inspeção federal, dependendo de qual o âmbito de comercialização que essa empresa tem a intenção. E qual é a diferença entre esses serviços? Tem o SIM, o CIE, o CIF e agora o SUSAF. O SUSAF não é um serviço de inspeção, ele é quase como um selo. O serviço de inspeção municipal permite que a agroindústria comercialize somente dentro do âmbito municipal. O serviço de inspeção estadual, o CIP-POA, ele permite que esse produto seja comercializado em todo o estado do Paraná. E o serviço de inspeção federal, ele permite que ele seja comercializado em todo o país e também se faça a exportação. O SUSAF é o sistema que permite que, mesmo essa agroindústria sendo registrada num serviço de inspeção municipal, ela abranja todo o estado do Paraná na sua comercialização. E como o empreendedor pode ingressar no SUSAF? Quem adere ao SUSAF é o Serviço de Inspeção Municipal. Então, o município demonstra um interesse em obter o SUSAF, e depois dele ter um serviço de inspeção estruturado, atuante, se ele estiver todo correto, ele pode indicar, depois de aderido, ele pode fazer a indicação dos estabelecimentos que se enquadram para a comercialização. E para o consumidor, o que significa um produto com o selo SUSAF? É um produto de qualidade. O consumidor ele vai saber que esse produto tem uma inspeção, o que é muito importante. A gente ressalta a importância do consumidor ler no rótulo, ver que tem uma inspeção, seja ele um serviço municipal, estadual ou federal, comprar um produto legalizado e um produto que tenha uma garantia de inocuidade, que ele pode ofertar para a sua família um produto de qualidade que não vai causar problema algum à saúde. E em relação à adesão ao SUSAF, qual é o panorama atual do Paraná? Nós temos hoje já aderidos e podendo indicar estabelecimentos, nós temos 19 municípios. Em relação a estabelecimentos, nós temos entre 30 a 35 estabelecimentos que já podem comercializar produto em todo o estado do Paraná. Muito obrigado, Marisa. Para mais informações é só acessar o site da ADAPAR e acessar na nova aba do SUSAF. Olha só, eu não vou terminar o programa de hoje sem te fazer refletir um pouquinho sobre a vida. Antes de decretar sextado e liberado final de semana, vem aí a nossa mensagem de encerramento. Se você não tem autoconhecimento e conhecimento, você está sujeito a ter qualquer coisa dessa em algum momento. Porque assim, autoconhecimento é o saber quem eu sou e a que eu me destino, certo? Tem muita gente que não sabe a que se destina, mas sabe quem é, ou não. Saber quem é eu saber quais são meus lados positivos, quais são meus lados negativos, o que eu tenho como sentido da vida e como eu faço isso em propósito de vida. Tá? Então, isso é uma coisa que muito mais a filosofia tem para dizer para a gente do que a própria medicina. E eu acredito muito nessa união de psicologia, medicina e filosofia. Então, quando a gente fala o conhecimento, eu primeiro tem que saber o que nós somos. Por exemplo, todos nós aqui somos humanos, mas somos seres humanos? Qual a diferença? Humanos, a gente basta nascer. Sou da espécie humana. Agora, se tornar um ser humano requer que eu haja como ser humano. É um processo. Qual é a essência do ser humano? É um animal que agrega valores àquilo que ele faz. Então, se eu sou um ser humano de verdade, eu sou uma pessoa que tenho valores, virtudes, ou seja, pratico os meus valores para mim e para os outros e uso a sabedoria para poder saber exatamente a quem eu dedico o meu melhor, a quem não adianta dedicar e o que eu posso fazer para mim. Isso seria uma definição muito simples, uma definição bem de Epiteto, Epícoro, o próprio Platão também andou por ali. Então, ser humano é aquilo que eu me torno, e me torno quando eu sou uma pessoa melhor para mim e melhor para os outros, certo?
O que é sentido de vida? Por exemplo, todos nós temos um sentido e nascemos com uma cola para saber. Cola que eu digo é colar mesmo, tá, gente? De alguma maneira o Criador nos deu uma cola. E essa cola vem em forma de talento, dom ou talento. E é muito interessante porque todos nós temos muito cedo esse talento aflorando. As crianças têm isso muito perceptível. O que acontece é que nós não estamos preparados para ver. Aí a gente começa a botar os meninos para jogar bola, as meninas para fazer balé, aquela coisa de manada. A gente fala tanto de manada, mas a educação é feita em manada. Quem é que observa os talentos dos seus filhos? O sentido da vida, a gente traz uma cola. O sentido da vida é usar o talento que me foi dado, tá? Para eu poder montar o propósito da vida. Agora, o que é o propósito da vida? Quando eu uso o meu talento para o meu autoaperfeiçoamento e para que eu possa também beneficiar outras pessoas. Por quê, gente? Aí você encontra a glória da vida, né? Quando eu tô melhor e esse meu melhor dá um melhor também para os outros, nem que esses outros sejam 4 pessoas que moram com você, não tem problema. Porque tem gente que acha que tudo é assim, propósito tem que ser para o mundo. Não, gente, não precisa. Basta você dar o seu melhor para as pessoas que estão convivendo. Você convive com mais, se esforça para fazer mais. Mas não é isso. Então, quando eu tenho propósito, sentido da vida e propósito, eu atinjo a glória da vida. Por que isso? Antes que a gente se perca, todo humano é um animal, certo? Nós estamos dentro da natureza, certo? Nós não somos dono da natureza. Apesar da gente ter um delírio, né? A gente acha que a gente manda na natureza, mas não manda. Então, como qualquer outro ser vivo que está na natureza, a gente tem um propósito que já é pré-determinado. Por exemplo, alguém já viu a macieira da laranja? Não, macieira da maçã, laranjeira da laranja. O sol, qual é o sentido e o propósito do sol? Brilhar, gerar calor, que gera vida. Para o nosso planeta, então, gera muita vida. Imagina que um dia o sol levanta e fala assim, hoje eu não estou afim de trabalhar, estou afim de fazer nada. O que acontece? Em poucos dias a gente congela e a gente morre. Da mesma maneira, nós também somos elementos disso. Porque eu acho bonito a gente falar assim, eu não sei, não quero mais nada. Gente, a gente nasceu e foi feito para um propósito. Você não tem como fugir disso. E eu não estou falando isso como uma coisa ruim. Eu estou falando isso exatamente como uma coisa boa. Então, está na natureza uma lei que é, você tem que servir aos outros. E a gente se esquece disso. Então, quando eu falo que a gente tem que também servir aos outros, não é porque eu sou generosa, é porque eu faço parte da natureza e as regras da natureza é isso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, a vida não é caos, é cosmos. O que quer dizer isso? Que o universo tem regras. A gente pode gostar ou não, mas existem regras. Por exemplo, alguém atribui que a vida não tem um designer, pelo menos, criador? Tem uma frase que também diz uma coisa engraçada. Você atribuir que não tem uma inteligência superior a nos governar, significa você dizer que você entrou numa tipografia, ou seja, uma gráfica, aquelas milhões de letrinhas explodiram e aí se fez um dicionário. Não tem sentido. Que existe uma vida ou uma inteligência superior que criou regras. Não estou dizendo que é um homem barbudo, não estou dizendo nada disso. Mas existe alguma coisa que faz as coisas acontecerem. Porque é muito surreal a gente pensar que 2 células dão uma coisa como a gente. 2 células no espermatozoide. Já começa aí, né? Porque só um espermatozoide ganha aquela corrida. É a coisa mais injusta que tem. Porque o óvulo não, ele fica ali esperando. Ele deixa os espermatozoides se baterem, se degladiarem em um só. Então a gente está sempre sendo postos à prova. E a vida também. Por exemplo, a vida facilita? Não. A vida sempre é como uma faculdade. A prova não vai ficando mais difícil? Vai. Então, para a gente ter saúde mental, a gente tem que entender que a gente não vai esperar que a vida fique fácil para todo mundo e que tudo aconteça e que a gente vai se dar bem. Então, assim, não adianta a gente querer que os outros façam tudo para a gente.
Para a gente ter saúde mental, não basta ter autoconhecimento, não basta ter conhecimento, a gente tem que ter coragem, resiliência, para a gente fazer uma coisa que se chama ressurgência. Autoconhecimento é aquilo que eu falei. Você tem que dizer para você quem é você, quais são suas melhores partes, quais são suas partes que você tem que melhorar. Conhecimento, eu saber um pouco de tudo. Por exemplo, eu não tenho toque, mas saber um pouco de toque faz com que eu entenda um colega meu, que muitas vezes tem um sofrimento atroz, mas é a pessoa mais honesta que você vai ver na vida. Nas redes sociais e no portal programanoticiasdobem.com.br tem outros assuntos para você conferir com a sua família e amigos. Até lá, a gente vai desejando um maravilhoso final de semana e te espero na segunda-feira, 6:45 da noite, onde a gente vai trazer outras informações leves e gostosas de assistir em mais um Notícias do Bem. Obrigado pela companhia, até mais. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Sol, acende a luz. Eu só ouço falar sobre esse tal cooperativismo? Sim. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Sim. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Sim. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto. Cressol.